Hoje, então, tenho o prazer de estar aqui com vocês na POSP de Bauru para uma discussão sobre um tema não muito agradável. Alguns locais que costumam passar para desenvolver palestras e cursos comentam brincando que são uma espécie de profeta das más notícias, trazendo informações e elementos para que possamos compreender a conjuntura brasileira e internacional atual sobre a perspectiva de estudos dos grupos denominados genericamente de direitas. Então, boa tarde a todos vocês, é um prazer, como disse, estar aqui. Agradeço ao colega e camarada Marcos, Tati e todos os envolvidos com essa edição do curso de Movimentos Sociais aqui na cidade de Bauru. E é extremamente importante esta iniciativa, capitaneada aí pela POSP e pela atual gestão deste sindicato. No momento de crise política no Brasil, se discute muito uma lógica de oposição entre grupos de esquerda e direita. No contexto de golpe de Estado, a ideia de um estado de exceção torna-se um conceito e um tema de reflexão extremamente fundamental para pensarmos condições de mobilização e organização para que levemos em frente pautas de interesses dos trabalhadores. Somos aqui, em maioria, professores, servidores públicos e trabalhadores comprometidos com o esclarecimento de temas relacionados ao contexto passado e às temáticas do presente. Assim, nesta oportunidade desta tarde, teremos então, na medida do possível, elementos, informações e ideias para pensarmos a atual situação do Brasil diante desse cenário de lutas. E, acima de tudo, para pensarmos nossa posição dentro deste processo e como poderemos nos organizar para desenvolvermos ideias e iniciativas que colaborem para a reorganização de uma sociedade de caráter democrático e popular. Assim, o que temos a trazer e compartilhar hoje está muito além de uma mera compilação de informações no âmbito da curiosidade sobre a história das ideias políticas. Pensamos a análise dos estudos sobre os fenômenos das direitas como um ponto fundamental para entendermos o atual contexto de luta de classes, no nosso papel diante desta conjuntura e desta dinâmica conflituosa que atravessamos no Brasil nesse ano de 2018. Assim, ressalto a importância deste curso sobre movimentos sociais e crises contemporâneas, porque no contexto de um sábado à tarde, estas quase 40 pessoas aqui reunidas representam um elemento importante, a busca por compreensão da realidade e a necessidade de intervenção nesta realidade de forma qualificada. Um ponto importante para pensarmos a atual situação do Brasil e esse contexto de crises políticas é pensarmos a necessidade de superação de certas ideias que se tornaram arraigadas. Ideias como uma suposta onda conservadora que marca a sociedade brasileira atual. Ideias apressadas e generalizadas como a ascensão da direita ou da extrema-direita, ou, de fato, elementos e informações que nos ajudem a entender o que significa o fascismo enquanto conceito e práticas. E quais as diferenças das práticas e valores de caráter fascista e práticas e valores de caráter conservador, ou novas ideias e expressões que marcam os debates políticos na atualidade,
como conceitos como minarquismo, que estão presentes dentro de organizações liberais radicais, como o MBL, entre outras. Nossa proposta, então, neste encontro, neste sábado à tarde, é desenvolver uma leitura sobre a conjuntura política brasileira, mas também um exercício de reflexão sobre a história política nacional do século XX, para pensarmos como ideias ligadas a frases de efeito como onda conservadora, a ascensão da direita ou da extrema-direita, muitas vezes tornam-se frases de efeito, mas que não fazem menção ou que não apresentam elementos para a compreensão de uma tradição histórica que marca a sociedade nacional de grupos radicais. Pensamos então a necessidade de refletirmos sobre como chegamos ao atual estado de crise da democracia representativa contemporânea e como as ideias radicais à direita não são um fenômeno novo, mas estão fortemente arraigadas no processo da história política brasileira no decorrer do século XX. Mas para que possamos pensar a história política nacional pretérita, passada, e o cenário conjuntural contemporâneo, para que possamos entender um pouco destas tradições e culturas políticas à direita, devemos também levar à frente aquele exercício de valorizar a importância do real entendimento de certos conceitos que nos ajudam a entender muito do perfil destes grupos e destas organizações. Assim, me parece bastante oportuno pensarmos o que significa ser conservador, qual é a origem destes termos, deste conceito em específico, o que significa a expressão extrema-direita e um conceito bastante útil para pensarmos estas manifestações de extremismo político, o conceito de chauvinismo. E assim também neste exercício de compreensão conceitual é extremamente importante compreendermos o que é o pensamento minarquista, o pensamento liberal, para que possamos entender diante deste cenário de luta de classes, entre frases, efeitos e discursos, quais são as reais identidades destes ativistas políticos à direita dos processos políticos. É um pouco este o itinerário que quero abordar com vocês nessa tarde. Meu nome é Jefferson Rodrigues Barbosa, sou professor da Unesp de Marília, como muitos sabem, e lá leciono teoria política. E esta temática sobre os estudos da direita, felizmente e infelizmente, é um compromisso que trago e levo à frente já há alguns anos como temática de pesquisa e como tema e assunto que abordo em ocasiões como esta, em palestras, oficinas, em oportunidades de espaços para debates políticos. É nesta busca de pensarmos fundamentos históricos, conceitos científicos e uma análise da realidade brasileira pretérita e atual que desenvolveremos aqui então uma série de informações e algumas ferramentas, como vídeos, para pensarmos então os elementos que podem contribuir para o maior esclarecimento sobre quem são os inimigos da classe trabalhadora, quais são seus perfis, discursos, elementos, ideias, e como podemos visualizar, compreender e nos antagonizar em relação àqueles que têm interesses contrários aos trabalhadores organizados. Pensar sobre as diversas tendências da direita política não é um exercício fácil. Muitos destes grupos defendem bandeiras que acabam articulando e aproximando elementos que ora são do pensamento conservador, ora do pensamento liberal. Algumas dessas organizações têm um discurso extremista radical, poderíamos qualificá-las de fascistas, chauvinistas.
Outros destes grupos têm um elemento retórico extremamente fundamentalista religioso. E assim, para uma análise sobre as organizações, os grupos e os intelectuais à direita, é necessário uma certa percepção e cuidado devido à diversidade destas organizações, grupos e ativistas. Temos então uma tarefa não muito fácil e também não muito agradável. Quando nos comprometemos então a estudar o inimigo de classe e a pensar os elementos constitutivos dos seus discursos, de suas ideologias, não temos então uma tarefa muito aprazível, agradável. Isto porque muitas dessas organizações intelectuais desenvolvem discursos e ideias marcadas por um elemento central, o irracionalismo dos seus pressupostos. E assim, quando entramos num exercício político de busca de entendimento dos inimigos da classe trabalhadora, não é nada aprazível assistirmos discursos de figuras como Jair Bolsonaro, ou lermos textos e autores e livros de pensadores de caráter fascista ou conservador. Mas mesmo não sendo uma tarefa extremamente prazerosa e agradável, eis aí um elemento importante: compreender o espaço e aqueles que compõem o espaço deste cenário turbulento de crise política que vive o Brasil na atualidade. Neste itinerário, então, começaremos a falar um pouco do desenvolvimento desta cultura política extremista que marca o cenário brasileiro já nas primeiras décadas do século XX. Faremos aqui uma perspectiva cronológica de organizações intelectuais, passando então a segunda metade do século XX e chegando então ao início desse século XXI, mostrando quais são alguns dos grupos mais importantes neste cenário de mobilização dos agrupamentos à direita política. Nesse sentido, a tentativa de esforço de análise conceitual me parece um bom pontapé para começarmos esta conversa. O que significa ser conservador? E quais são os elementos que organizam o pensamento de um adepto do minarquismo, ou o liberalismo, como então é chamado? Diante disso, é também necessário para nós, comprometidos com o conhecimento dos inimigos de classe, uma certa referência a autores, materiais informativos que podem colaborar para o entendimento deste universo de estudos particular, que são as investigações a respeito das organizações da direita política. É muito comum nos atos, protestos e manifestações observarmos muitas vezes a utilização dessas expressões no sentido acusatório. Então, em manifestações, quando observamos pessoas defendendo a volta da intervenção militar, ou quando observamos ativistas vestidos de verde e amarelo pedindo outrora o impeachment, ou agora com novos discursos a respeito da volta de uma sociedade marcada pela intervenção dos militares, é muito comum ouvirmos palavras como: você é um fascista, você é um conservador, olha, esse sujeito é um militante radical, é um apoiador de ditaduras. Bem, mas em que medida a acusação com estas palavras torna-se muito mais um xingamento do que uma afirmação exata a respeito da particularidade das ideias e valores que esses sujeitos defendem? Nesse sentido, para que possamos superar a utilização mecânica dessas palavras como uma espécie de xingamento ou acusação, é necessário voltarmos à origem desses conceitos para pensarmos de fato quem são os conservadores, quem são os fascistas, quem são os liberais, quem são os intervencionistas militares. E eis aí, então, um exercício também não muito fácil. Quando pensamos, por exemplo, nosso primeiro ponto e objeto de estudo, a origem da palavra conservadorismo, este tema nos exige um esforço histórico de voltarmos ao século XVIII, aos desdobramentos
de um acontecimento importante na história moderna, a Revolução Francesa, e o contexto onde se desenvolveram os primeiros pensadores que se autodenominaram conservadores. É no contexto da Revolução Francesa, ao final do século XVIII, que membros da aristocracia europeia, críticos da derrubada das monarquias na Europa, pensaram a necessidade da formação de uma corrente de opinião para resgatar as tradições que estavam sendo ameaçadas. O domínio monárquico e das aristocracias, a defesa da Igreja e de uma lógica de uma sociedade fundamentada em pressupostos teológicos, a defesa da tradição e da autoridade. Em cima desses pressupostos e ideias, muitos dos críticos da Revolução Francesa começaram a pensar a necessidade de um conjunto de princípios e valores que resgatassem esses elementos ameaçados pelos processos políticos que ocorriam na França a partir do episódio conhecido então como Revolução Francesa. Um dos nomes mais destacados neste processo foi um intelectual de origem irlandesa chamado Edmund Burke, que logo após o acontecimento da Revolução Francesa escreve um livro chamado Reflexões sobre a Revolução em França. Após Edmund Burke, outros autores colaboraram para a formação desse chamado pensamento conservador, como Juan Donoso Cortés, um pensador de origem espanhola, que escreveu uma série de textos, ensaios, entre eles um ensaio importante que chamaria a sua atenção para que anote, pesquise e leia. Juan Donoso Cortés escreve um ensaio chamado Ensaio sobre a Ditadura. Ele defendia neste escrito que a ameaça dos valores republicanos em seu país, a Espanha, colaboraria para uma desagregação das tradições consideradas por ele sagradas. A monarquia, o domínio da Igreja Católica sobre as instituições políticas, a defesa da manutenção das tradições da autoridade dos membros das sociedades aristocráticas e, sobretudo, a autoridade dos pressupostos teológicos como princípio definidor das organizações sociais. Este ensaio, que começa a ganhar popularidade no início do século XX, torna-se uma espécie de documento extremamente fundamental na estruturação do pensamento conservador. A crítica às ideias republicanas, a oposição às eleições, a crítica aos questionamentos a respeito do domínio das instituições políticas fundamentadas por valores teológicos para aqueles que defendiam os valores conservadores, eram então temas chaves do pensamento de Juan Donoso Cortés. O intelectual irlandês, ora referido, Edmund Burke, também em sua obra Reflexões sobre a Revolução em França, defendia um conjunto de ideias bastante semelhante e aproximado. As tradições políticas democráticas, as eleições, a organização por partidos políticos deveriam ser temas abolidos da sociedade europeia. Para Edmund Burke, as sociedades deveriam ser dominadas, orientadas e coordenadas por homens, membros das aristocracias. E na estrutura social das sociedades europeias, para Edmund Burke, os monarcas, a Igreja e as organizações militares deveriam ser as estruturas dominantes em um modelo de sociedade extremamente hierárquico e excludente para os setores populares. As ideias de Edmund Burke e Juan Donoso Cortés são consideradas, entre outros autores, o berço das ideias do chamado conservadorismo político. Para Juan Cortés e Edmund Burke,
os homens deveriam ter então, como comentado, uma posição de superioridade na sociedade. Isto porque, para os pensadores conservadores, as mulheres teriam condições intelectuais, físicas, aquém das potencialidades dos homens. Numa posição servil e de submissão, as mulheres não poderiam ocupar postos de destaque. E assim, numa lógica de hierarquização entre os gêneros, temos um primeiro elemento que marca o pensamento conservador, uma espécie de legitimação de uma lógica biologizante, onde homens deveriam então ter as posições de comando e de destaque em um modelo de sociedade extremamente desigual. Mas também um tema importante do pensamento conservador para estes intelectuais foi o apego à tradição, à ordem, e assim então o entendimento da sua defesa da manutenção da Igreja como estrutura e instituição central. A tradição deveria legitimar os valores mais caros para os aristocratas europeus: o poder político, militar e teológico centralizado na figura do sistema monárquico, estabelecendo então, mais uma vez, princípios de uma sociedade hierárquica e extremamente estratificada, sem possibilidades de mudança social. Um ponto extremamente importante para os conservadores é de que conservar a ordem, manter as leis e as normas eram princípios condicionantes para o desenvolvimento das sociedades diante do contexto do primeiro abalo das aristocracias modernas, que significou então o acontecimento da Revolução Francesa. É por isso que muitas vezes hoje a expressão conservadorismo torna-se corrente. Quando observamos um líder político ou um militante defendendo de forma contundente valores de apego à religião, à ordem, às tradições, os denominamos como conservadores. De fato, a partir do século XVIII, durante todo o decorrer do século XIX, o pensamento conservador se estrutura e se solidifica. Com o advento da Revolução Industrial e os processos de urbanização crescente que passavam na Europa, novos atores políticos e condicionantes sociais entram em cena. Os trabalhadores, ora do campo e agora urbanos, buscam participação política e querem representatividade de seus interesses. Diante desta mobilização de novos atores sociais, os trabalhadores organizados, movimento que se desenvolve ao longo de 1800, do século XIX, este pensamento conservador torna-se combativo. E os valores do conservadorismo, o apego à ordem, à tradição, à autoridade, à supremacia dos homens, hegemonizando as instituições e o comando das sociedades, tornam-se temas que perduram no decorrer deste século XIX. Mas este também é um contexto de formação de muitos estados nacionais. Sociedades que outrora eram monárquicas tornam-se republicanas. Antigas colônias de exploração de estados europeus tornam-se em estados independentes, como no caso brasileiro, com o processo de formação do Brasil imperial e posteriormente do Brasil republicano. E é nesse contexto de modificação dos modelos institucionais, dos modelos de organização política, que um elemento importante adentrará aos debates da política do século XIX: nacionalismo, que torna-se um elemento aglutinador de interesses para a formação destes estados nacionais. Assim, os discursos nacionalistas voltavam-se a uma discussão sobre as identidades culturais de uma sociedade,
sobre os limites geográficos e territoriais, sobre a necessidade de uma estruturação jurídica para o estabelecimento de normas e leis. O nacionalismo, então, pode ser entendido como uma manifestação de diversos aspectos. O nacionalismo de característica cultural, uma perspectiva nacionalista a respeito de fronteiras, territórios, e um elemento de discussão nacional a respeito sobre normas, leis e códigos constitucionais que delimitam uma sociedade e um Estado. Neste contexto de modernização das instituições políticas entre o século XIX e o início do século XX, o nacionalismo torna-se um tema recorrente, principalmente em estados nacionais em formação, como no caso brasileiro, ao longo de 1890 e entre as primeiras décadas do século XX. Intelectuais brasileiros buscavam explicar, através de seus textos e estudos, o que era a identidade nacional, o que era ser brasileiro, quais são os elementos constitutivos da sociedade brasileira neste contexto de maturação de uma identidade nacionalista em formação. Mas este contexto de formação de estados nacionais e de novas estruturas e instituições políticas também marca uma espécie de corrida de grandes agrupamentos econômicos por mercados, por territórios, por matérias-primas. E neste contexto de mobilização e militarização de muitos estados europeus em outros continentes, como na América Latina, há disputas entre os grandes conglomerados industriais e os grandes grupos econômicos levam um ambiente de rivalismo, disputas, que propiciam conjunturas que levaram a guerras. Neste contexto, os discursos nacionalistas por uma identidade nacional, pela busca por uma compreensão dos caracteres constitutivos de uma determinada sociedade, torna-se um elemento que passa por metamorfoses. E estes discursos nacionalistas acabam tomando uma tendência radicalizada, de caráter ufanista, expansionista e muitas vezes violento. A conjuntura do período da Primeira Guerra Mundial ilustra bem este fato. Os discursos nacionalistas tornam-se radicalizados e agressivos, porque muitas vezes são utilizados como retórica, instrumento para mobilização em busca dos interesses das elites desses estados nacionais, que têm interesses expansionistas e econômicos. Os discursos nacionalistas começam a se tornar então radicalizados. Temos então uma expressão conceitual para este tipo de nacionalismo agressivo, violento, militarizado: o chauvinismo. A palavra chauvinismo tornou-se bastante popular entre o final do século XIX e o início do século XX. Por chauvinismo entende-se um nacionalismo radicalizado, violento, agressivo, um tipo de nacionalismo que marcou os grandes regimes políticos ditatoriais no início do século XX, como o fascismo italiano e o nazismo alemão. A palavra chauvinismo tem também uma história curiosa. Ela vem da prática de devoção nacionalista de um soldado francês na época do Império de Louis Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte. Após a Revolução Francesa, a França passa por um processo expansionista, torna-se república, a monarquia é reestruturada, mas Louis Bonaparte, no contexto da França republicana, chega ao poder. E diante de um contexto de vazio político e de forças de frações de classe em disputa,
Ao ascender ao poder, Luís Bonaparte, na segunda metade do século XIX, torna a França uma potência imperial, expansionista militar, e os soldados franceses ocuparam diversos territórios da Europa. Entre esses soldados, um nome se destaca, o de Nicolas Chauvin, que era considerado então um soldado disciplinado, fanático, ufanista, defensor do nacionalismo francês, porém um soldado ingênuo, uma espécie de nacionalismo pouco fundamentado, ortodoxo e fundamentalista. Chauvin foi mutilado em algumas ocasiões por ferimentos de guerra, e os historiadores comentam que Nicolas Chauvin, mesmo bastante abatido e vitimado por ferimentos, continuava o seu discurso de valorização do nacionalismo francês e da expansão militar francesa que ocorria então naquele período. Pois bem, esse comportamento ingênuo, intransigente, radicalizado de Nicolas Chauvin foi expresso por alguns artistas europeus em peças teatrais, que, buscando debater a conjuntura política radicalizada da Europa neste período de conflitos militares, retratavam a figura do nacionalismo ingênuo de Nicolas Chauvin em muitas peças de teatro que marcaram o circuito europeu das artes no início do século XX. A partir de então, a ideia de Nicolas Chauvin deu expressão ao termo chauvinismo, uma espécie de nacionalismo radicalizado, pouco fundamentado, ingênuo, mas perigoso. A palavra chauvinismo então começa a ser instrumentalizada para a identificação do tipo de discurso político que era levado à frente pelos fascistas italianos. Como sabemos, o fascismo chega ao poder a partir do início da década de 20 na Itália, num contexto de ascensão de formas de embates e radicalismos políticos que marcaram muitas sociedades europeias. Era também um contexto de fortalecimento das correntes socialistas na Europa. E a Itália, assim como a Alemanha, e muitos países, berços da Revolução Industrial, observavam uma ofensiva bastante interessante de trabalhadores organizados, que buscavam se organizar em movimentos e partidos políticos, defendendo bandeiras como redução da jornada de trabalho, direitos aos trabalhadores, direito à propriedade, direitos a leis que regulamentassem os processos e as formas de trabalho. Essas correntes socialistas em desenvolvimento no início do século XX, é claro que estimularam também a organização de setores conservadores e nacionalistas, contrário à movimentação e organização da classe trabalhadora. Neste contexto do início do século XX, de diversas bandeiras políticas à esquerda e à direita, que começam então a se apresentar nesta conjuntura turbulenta, chamada por Eric Hobsbawm, historiador inglês, como Era dos Extremos, estas ofensivas e manifestações de correntes do operariado e dos trabalhadores do campo organizados levam à preocupação das elites políticas e econômicas desses países europeus, que começam a se organizar para a contenção deste movimento de trabalhadores em organização. Naquele contexto, então, muitos proprietários de terras começam a armar os seus jagunços, os seus trabalhadores, formando uma espécie de tropas de choque para a contenção das organizações de trabalhadores que reivindicavam direitos sociais. Esses agrupamentos paramilitares começavam a se estruturar principalmente em países como Espanha, Itália, Alemanha, e a eficácia destes grupos armados para a desmobilização dos trabalhadores começa também a ganhar espaço em zonas urbanas. Diante de um contexto de organização política de trabalhadores nos grandes polos industriais europeus, muitos donos de fábrica, de estabelecimentos comerciais, começaram a também financiar os seus agrupamentos armados,
para desmobilizar greves, para atacar sindicatos, para atacar gráficas da imprensa operária que editavam então jornais, boletins. E esses grupos paramilitares começam a se estruturar em diversos países europeus. Segmentos conservadores, os estratos economicamente abastados desses países, começam a dar respaldo e apoio a este tipo de organização armada. Grupos paramilitares para a contenção dos grupos políticos de trabalhadores que agora querem se manifestar em partidos, através da imprensa, reivindicando direitos sociais. O contexto da Primeira Guerra Mundial é bastante interessante, então, porque ocorre uma ascensão radical, ofensiva, chauvinista, e agrupamentos econômicos abastados que valorizavam pressupostos conservadores, ordem, tradição, autoridade, observam com bons olhos este movimento nacionalista radicalizado que começa a frutificar em muitos desses países. Entre 1918 a 1920, a Itália torna-se então um espaço bastante interessante para compreendermos a gênese do fascismo. Benito Mussolini torna-se o grande representante desses grupos empresariais e econômicos que têm as suas tropas paramilitares para a defesa de seus interesses. Essas milícias eram chamadas de Fatios de Combatimento, e o símbolo escolhido por esses grupos era um feixe, muitos bastões, com uma espécie de vários bastões juntos, com um machado em sua ponta, significando então os tempos áureos do Império Romano. O símbolo então, que era originário da época da Roma Imperial, um machado sustentado por um feixe, que tinha como significado então as diversas forças que compunham o Império Romano. Pois bem, os fascistas italianos no início do século XX resgatam este símbolo do contexto da história imperial romana, e os Fatio de Combatimento tornam então o símbolo do machado com uma haste, um cabo sustentado por diversos feixes, diversos cabos de madeira, como símbolo oficial de sua organização. Mussolini era muito considerado por seus discursos inflamados, conclamando os trabalhadores a não aderirem às ideias de caráter socialista. O próprio Benito Mussolini havia passado rapidamente pelo Partido Socialista Italiano e, voltando seus interesses para a agenda política, para as preocupações dos grupos empresariais e econômicos, Benito Mussolini sai rapidamente do Partido Socialista Italiano e adapta suas capacidades retóricas e discursivas para um tipo de organização de ideias e valores nacionalistas radicalizados. E Mussolini então tem um elemento de trunfo. Ele consegue aglutinar os diversos Fatio de Combatimento, os diversos grupos armados, os diversos grupos paramilitares que eram financiados por proprietários de terras, empresários e comerciantes. Começa então a história do fascismo, quando Benito Mussolini, então, a partir de 1920, começa a coordenar e articular de forma centralizada os diversos grupos paramilitares que já existiam então na Itália. A partir de 1921, Benito Mussolini, então, numa demonstração de força apoiado pela elite econômica italiana, desenvolve uma marcha sobre Roma com milhares de soldados e integrantes dos grupos paramilitares. Este acontecimento é chamado pelos historiadores de Marcha sobre Roma. E a partir de então, Benito Mussolini mostra à sociedade italiana a força de sua organização.
O rei italiano naquele contexto chamava-se Vítor Emanuel, que chamou então Benito Mussolini para a composição do governo, tornando-se Benito Mussolini a principal figura política italiana naquele contexto. E este é um elemento curioso para pensarmos então a gênese do fascismo, palavra recorrente nos debates políticos contemporâneos. O fascismo muitas vezes é articulado como expressão acusatória, como identificação dos inimigos da classe trabalhadora, mas devemos pensar então de forma correta, histórica e cronológica as origens desta expressão, os movimentos nacionalistas e paramilitares que se desenvolviam na Itália no início do século XX, e a utilização então do símbolo do Império Romano, o machado com a haste, que significava as diversas forças que compunham a sociedade italiana. O fascismo, então, tem uma história curiosa. Primeiro, ele é um movimento político, um movimento que aglutina os interesses dos grandes proprietários de terras e industriais, um movimento que desenvolve uma retórica nacionalista inflamada, a defesa da ordem, da sociedade italiana, a defesa da Itália como potência europeia. E diante desses discursos, o expansionismo militar italiano se desenvolve como consequência dos interesses dos grupos econômicos daquele país, que querem novas áreas de exploração, novos mercados e matérias-primas. Observe então que o discurso fascista tem um condicionante socioeconômico. Este nacionalismo radical dos fascistas italianos representava de fato os interesses desta elite econômica e administrativa daquele país. Mas para o grosso da população, o fascismo era apresentado não meramente como um modelo econômico para resguardar os interesses da elite italiana. O fascismo era apresentado como um movimento que iria restaurar o Estado italiano, levando a Itália ao auge do poder, como em épocas passadas do Império Romano. O nacionalismo era apresentado então como um elemento constitutivo de mobilização e organização. A defesa da Itália, do Estado italiano, a restauração da nação através da ordem, da força e do militarismo. A partir de 1921 até 1922, o fascismo então deixa de ser um movimento, pois Mussolini é convidado a fazer parte do governo pelo monarca Vítor Emanuel, e a partir de então o fascismo torna-se um partido, e um partido que chega ao poder e agora está sob o domínio das instituições políticas italianas. Temos então alguns elementos constitutivos do fascismo: o chauvinismo, o nacionalismo radicalizado, a defesa da ordem e da força do Estado e a retórica da expansão militarista, a força da sociedade italiana pela sua capacidade militar, defensiva. Temos uma simbiose de ingredientes que se tornariam marcantes no início do século XX. O chauvinismo exacerbado, o militarismo e o culto à personalidade dos líderes. Mussolini então era chamado de Dus, o grande líder, aquele que restauraria a sociedade italiana, levando ela novamente a tempos áureos de grandeza, força e representatividade no cenário internacional. O discurso internacionalista radicalizado, como comentei, torna-se um elemento marcante nos países no início do século XX. E a conjuntura da Primeira Guerra Mundial tende a fortalecer esses discursos nacionalistas. Como sabemos, Itália e Alemanha saem derrotadas da Primeira Guerra Mundial. E este sentimento de revanche política, de busca por uma retomada de representatividade e poder, acaba alimentando este discurso nacionalista que está fortemente presente em líderes, em movimentos
em organizações de caráter militar. Aqueles soldados, então, que haviam sido derrotados na Itália e na Alemanha no contexto da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, ao retornarem aos seus países, estão fortemente marcados por um sentimento de rivalidade. É necessário uma nova guerra, é necessário que a Itália e a Alemanha sejam restauradas e que os interesses políticos e econômicos desses dois países sejam retomados e garantidos. A conjuntura, então, da Primeira Guerra Mundial fortalece em grande medida a valorização deste sentimento nacionalista expansivo. A força e o destaque do regime implantado por Mussolini na Itália leva ao desdobramento deste modelo em outros países, como na Alemanha, então, a partir de 1930. Um outro ex-soldado da Primeira Guerra Mundial, um sentimento de revanche e retomada do poder, busca aproximação com a Itália e com a organização fascista de Mussolini. Adolf Hitler busca estruturar um movimento semelhante ao que ocorre na Itália, na Alemanha durante a década de 20. E este movimento é formado basicamente por ex-militares que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Hitler tem uma história curiosa. Hitler, como muitos sabem, tinha pretensões de desenvolver-se enquanto pintor, se inscrevendo na seleção para cursar artes na Universidade de Viena. Reprovado, então, Hitler busca emprego no funcionarismo público do Estado da Baviera. Hitler torna-se, então, um agente do Estado da Baviera. E ele é designado para uma missão bastante curiosa, isso na primeira metade da década de 20. Ele é escalado para vigiar um movimento político nacionalista que está se organizando naquele estado. E este movimento era liderado por um ex-militar chamado Anton Drexler. E o movimento chamava-se Partido dos Trabalhadores Alemães. Hitler então começa a participar deste movimento, assistindo às reuniões dessa pequena organização política, marcada por um discurso revanchista, que defendia então a retomada do poder da Alemanha e a estruturação de uma sociedade militarizada, marcada por um nacionalismo radical. Hitler começa a se aproximar deste movimento de Drexler enquanto agente do Estado da Baviera, participando das reuniões, fazendo anotações e apresentando ao governo da Baviera as informações obtidas através da participação dele naquela pequena organização. Mas Hitler também compartilhava com aqueles valores e sentimentos da pequena organização chamada Partido dos Trabalhadores Alemães. E quando Hitler começa a se manifestar publicamente naquelas pequenas reuniões, os seus discursos também são marcados por esse sentimento revanchista. A Alemanha, enquanto derrotada na guerra, precisava de uma nova chance, deveria se envolver novamente numa campanha militar e deveria ocupar territórios. Um ingrediente também bastante importante no movimento de Drexler, compartilhado por Hitler, era o germanismo, o sentimento de superioridade da sociedade alemã e de sua cultura. Grandes nomes da cultura e das artes alemã naquela época também valorizavam este sentimento de supervalorização da cultura germânica. Entre eles, o famoso compositor Richard Wagner, que através de suas obras buscava ressaltar o sentimento de superioridade da Germânia. Um outro elemento compartilhado por Drexler, por Hitler e pelos pequenos participantes deste grupúsculo chamado Partido dos Trabalhadores Alemães era o antissemitismo.
Boa parte da população europeia, e basicamente parte representativa da sociedade alemã, era de descendência judaica. Para muitos germanófilos, os problemas da Alemanha se resumiam à derrota na Primeira Guerra Mundial e à influência dos judeus na cultura e na economia e na política alemã. Assim, o antissemitismo era um sentimento também cultivado e valorizado por aquela pequena organização, mas refletia algo mais. Refletia um sentimento arraigado em parte da sociedade alemã que vivenciava uma cultura de antissemitismo presente já há alguns séculos, não somente na Alemanha, mas na Europa. A crítica aos judeus e o caráter estigmatizado das comunidades judaicas eram elementos presentes na sociedade europeia desde a época das inquisições da Igreja Católica, a partir do século XVI. O judeu, como inimigo da cristandade, era uma espécie de caricatura, de estigma, que estava presente dentro da cultura de diversos grupos das sociedades europeias, e assim o antissemitismo não era um sentimento novo na época de Hitler. Mas diante da derrota militar da Alemanha, na época da Primeira Guerra Mundial, diante da crise política e econômica que atravessava aquele país, esses sentimentos foram instrumentalizados e articulados. O germanismo, o sentimento de superioridade das comunidades germânicas, ou de parte delas, a valorização de um chauvinismo, de um nacionalismo radicalizado, como consequência do período das guerras, não é? A Primeira Guerra Mundial e os antecedentes para o início da Segunda Guerra Mundial, e o antissemitismo como componente cultural. Estes ingredientes começam a ser articulados por diversas organizações. E o partido de Dresden, o Partido dos Trabalhadores Alemães, refletia então, acima de tudo, um ambiente de radicalismo político que marcava aquele Estado Nacional naquela conjuntura. Mas lembremos de Juan Donoso Cortés, pensador conservador espanhol. É também naquela conjuntura da década de 30 que o avanço das ideias republicanas e as correntes políticas à esquerda, como o anarquismo e o socialismo, também marcavam presença no Estado espanhol. E as ideias de Juan Donoso Cortés começam a ser resgatadas, popularizadas pelos setores nacionalistas e tradicionalistas. A organização de uma movimentação política extremada à direita também se processa no Estado espanhol e em países como Portugal. A conjuntura da Segunda Guerra Mundial, então, seria propícia para a eclosão dessas organizações radicais à direita. Voltemos a Hitler e as suas reuniões no estado da Baviera com um pequeno partido de Dresden. Hitler, então, se filia ao movimento e tenta, juntamente com Dresden, aperfeiçoar a organização deste pequeno movimento. E Hitler faz algumas sugestões a Dresden e aos componentes daquele pequeno movimento chamado Partido dos Trabalhadores Alemães. E Hitler diz: é necessário que utilizemos a cor vermelha, pois ela é representativa entre os trabalhadores. O vermelho era um elemento simbólico das organizações socialistas, e Hitler sugere que o vermelho faça parte da bandeira da nova organização por eles estruturada. E Hitler também sugere uma mudança de nome daquele pequeno partido. A palavra trabalhador deve permanecer no slogan, no nome desta organização partidária, mas ela deve ser adaptada. E Hitler sugere: o movimento deve se chamar Movimento Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A palavra trabalhador deve ser mantida para aglutinar aqueles trabalhadores indecisos ou que não se identificam com as bandeiras de esquerda ou com os princípios do republicanismo ou da democracia.
A estruturação, então, do nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães é sugerido por Hitler e acatado por Drexler. E Hitler comenta: o partido também deve ser profissional nas suas formas de abordagem e atuação. Deve-se estruturar uma propaganda política eficaz, persuasiva, e o elemento retórico do nacionalismo chauvinista deve ser a propaganda desta organização. Os nacional-socialistas então começam a se fortalecer, porque a Alemanha vive um período de crise econômica extremamente violento. Há um filme muito interessante para que vocês possam compreender este momento de crise econômica e violência por qual atravessava aquele país. É um filme belíssimo chamado A Fita Branca, que mostra um ambiente desolador de crise econômica e violência política na Alemanha da década de 20. Hitler, observando o crescimento dessa insatisfação popular com a situação econômica alemã, estrutura o movimento do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães como uma alternativa para a reestruturação daquele Estado Nacional. Hitler começa a articular instrumentos de propaganda política modernos, como o rádio, a imprensa. Utiliza elementos culturais tradicionais da Alemanha para referendar o seu pressuposto de superioridade dos alemães em relação a outros povos. Wagner é citado como referência. As tradições alemãs, as mitologias da cultura germânica são estruturadas para desenvolver o argumento da superioridade cultural, política e também física dos alemães diante de outros povos europeus. Neste contexto de crise econômica e de guerra, as tendências nacionalistas radicais estão se fortalecendo em diversos países, e a crise econômica da Alemanha colabora para que o movimento de Drexler e Hitler cresça e se fortaleça. Em 1928, eles tentam então um golpe de Estado no estado da Baviera. É o chamado Putsch da cervejaria de Munique, porque a partir dos arredores das cervejarias de Munique se organiza a movimentação dos chauvinistas seguidores de Hitler e Drexler. Entretanto, o golpe de Estado não dá certo. Hitler é preso e outros membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães são encarcerados. E é neste contexto de 1928 que Hitler, com Rudolf Hess, membro daquele partido, começam a desenvolver a Carta de Princípios do Partido Nacional Socialista. E esta Carta de Princípios tem por nome, ao final, Minha Luta, que se tornaria um livro emblemático deste contexto do pré-Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, eu tive a obrigação de ler parte deste livro, e Hitler defendia claramente, já em 1928, que os judeus deveriam ser exterminados da Europa, da Alemanha principalmente, porque representavam um elemento nocivo para o enfraquecimento da Alemanha e das sociedades europeias. Hitler defendia também que na luta de classes dos nacionais socialistas, as organizações de esquerda, socialistas ou anarquistas, deveriam ser extirpadas, e que a Alemanha deveria se projetar como uma potência militar, política e econômica, e que sua superioridade física, intelectual e moral garantiria o êxito desta empreitada, a restauração da Alemanha como potência. Se estrutura então o mito do arianismo e da superioridade dos alemães em relação aos outros povos. Há um momento então de radicalismo na Europa, por isso Erich Hobsbawm, no seu famoso livro, chama aquele período de Era dos Extremos. A partir de 1936, Hitler busca aproximações com Benito Mussolini na Itália. E toda a estrutura de um partido político chauvinista, radicalizado, toda a valoração do militarismo, da ordem
e o elemento anti-esquerda fazem parte das experiências que explodiram na Itália de Mussolini. Hitler acompanhava atentamente o desenvolvimento do novo partido de Mussolini, Partido Fascista Italiano. E boa parte dos métodos e das formas de organização dos fascistas da Itália foram copiados por Hitler e os seus seguidores no nacionalsocialismo. Em 1936, quando Hitler já está no poder, ele busca então um acordo diplomático e militar com a Itália. A busca de uma articulação militar, política e econômica entre esses dois países. É então o chamado Pacto Roma-Berlim, que daria origem então às chamadas potências do eixo, que teriam então um papel fatal na conjuntura da Segunda Guerra Mundial. Sei que muitos dos colegas aqui são professores e conhecem essa história, mas assim como fizemos aquele primeiro percurso de pensar o que é o conservadorismo e os elementos constitutivos de sua ideologia, ordem, tradição, fundamentalismo teológico, biologização das capacidades, é necessário passarmos também por esse percurso de pensarmos o que foi o fascismo e o nazismo, uma alternativa das elites e a busca por um modelo político extremamente autoritário, verticalizado, violento, que utiliza-se de métodos paramilitares e de estruturas militares oficiais para a organização de um modelo de sociedade ditatorial. Por favor. Professor, por gentileza, com licença. Nesse caso, onde entra o Japão, ainda antes da Segunda Grande Guerra, no eixo? Qual a aproximação, questão ideológica, econômica, política, questão territorial, porque a distância era razoável? Perfeito. Os italianos e os alemães pensam no governo japonês como uma espécie de anteposto dos interesses das potências do eixo. E existe também o mito da superioridade racial nipônica, que é propalado pelo governo imperial japonês. E o governo imperial japonês, então, tem simpatias às ideias de Hitler. Ocorre uma articulação bastante, então, perigosa, mas não somente com os japoneses. Na década de 30, chega ao poder para a contenção dos socialistas e anarquistas na Espanha, o general Franco. E, em Portugal, se estrutura o governo ditatorial de Salazar, a ditadura salazarista. Temos então uma configuração que começa a se articular de forma mais visível. Os novos atores emergentes da política europeia, que foram derrotados na Primeira Guerra Mundial, se juntam para uma ofensiva contra os países hegemônicos na Europa, Inglaterra, França, e com muitas hostilidades à nova potência emergente, os Estados Unidos. Ocorre nesse período, então, um elemento curioso. O chauvinismo torna-se a retórica principal desses agrupamentos políticos que agora estão no poder. O nacionalismo se apresenta como a saída e a salvação para a reestruturação da ordem, para a defesa das tradições, para a manutenção de um poder político que interessa às elites. Ocorre um apoio perigoso, o apoio da Igreja Católica, que diante da ofensiva de Mussolini na Itália, negocia interesses. O território, então, onde hoje é o Vaticano, é concedido à Igreja como um território neutro e independente do Estado Nacional Italiano. O território do Vaticano ganha autonomia de Estado, e com esta negociata, a Igreja Católica respalda e apoia o regime de Mussolini, levando católicos de muitos países a olhar com simpatia a ditadura que lá se desenvolve. Então temos um segundo elemento, o que é o elemento constitutivo da cultura fascista: militarismo, nacionalismo radicalizado, o culto às personalidades das novas lideranças políticas, o Dulce, o Führer. No Brasil, este modelo de cultura política também começa a surtir efeito. Em diversos países, movimentos inspirados no fascismo italiano ou no nazismo alemão começam a se fortalecer.
entendemos o fascismo como uma organização de caráter militar, nacionalista radical e centralizada na figura de um líder carismático, é necessário que pensemos como na América Latina e no Brasil, movimentos semelhantes começam a se desenvolver. E aí então chegamos à nossa cronologia sobre as tradições da direita no Brasil. Em que medida ideias conservadoras ou ideias chauvinistas com potencial fascista aqui também começam a explodir e a se ramificar. Desde a década de 20 no Brasil, movimentos semelhantes começam a se inspirar nesses acontecimentos das sociedades europeias. De fato, já a partir de 1925, as grandes cidades marcadas por migração italiana têm o ambiente, o espaço para a organização de movimentos de apoio ao fascismo na Itália. É fundado então no Brasil, na década de 20, o chamado Partido Fascista Brasileiro, que começa a se estruturar principalmente em São Paulo, devido ao fluxo das comunidades italianas que migraram para lá. O Partido Fascista Brasileiro começa então a se fortalecer, mas não só ele. Existe uma pesquisadora na Federal do ABC chamada Ana Dietrich, e ela escreveu pesquisas, livros bastante interessantes. Sugiro que você pesquise os artigos e os livros da Ana Dietrich, porque ela analisou a organização do chamado Partido Nazista Brasileiro. Já na década de 30, principalmente no Sudeste e ao Sul, as comunidades alemãs começaram a estruturar as filiais do Partido Nazista em território brasileiro. Numa busca de expansão da influência germânica e nazista sobre os descendentes alemães fora da Alemanha, o governo de Hitler começa a sustentar e apoiar, inclusive financeiramente, o estabelecimento de núcleos do Partido Nazista. Ana Dietrich comenta que depois da Alemanha, o Brasil é o país onde mais se configurou a organização de núcleos e de uma militância nazista. Se você tiver curiosidade, na internet é muito fácil você achar fotos das sedes do Partido Nazista ou de bandeiras do nazismo sediadas na sede oficial do governo estadual de Santa Catarina, por exemplo, na década de 30. Tamanha era a influência das ideias nazistas sobre aquelas comunidades. Temos uma configuração perigosa, então, no Brasil, já em 1920 e 1930. Temos aqui filiais do Partido Fascista Brasileiro e do Partido Nazista em seus núcleos em diversos estados, como São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também Paraná. Mas nem todos eram fascistas ou nazistas. Existiam aqueles que queriam desenvolver uma espécie de chauvinismo genuinamente brasileiro, com bases semelhantes: um Estado forte, o nacionalismo como principal valor e sentimento, o culto à estrutura militar e à ordem e um sentimento antidemocrático, anti-esquerda, que repudiava os partidos políticos, as eleições, pois, assim como os fascistas italianos, os chauvinistas aqui no Brasil entendiam que as eleições eram um jogo dos liberais e dos democratas. Assim, as eleições não representavam os interesses da sociedade, segundo a propaganda oficial dos fascistas na Itália, que aqui também é reproduzida. O fascismo, desde o seu início, os discursos de Mussolini, colocava-se como uma terceira via. Nem capitalismo, nem socialismo. Somos um caminho alternativo. O fascismo é a terceira via baseada no nacionalismo e no militarismo. Este modelo de aparente alternativa política é então rapidamente propalado no Brasil. Diversos agrupamentos buscam se estruturar, e no Nordeste brasileiro
algumas lideranças políticas começam a ganhar destaque, como Gustavo Barroso, líder político e escritor que escreveu diversos livros de caráter antissemita. Gustavo Barroso tem um livro, por exemplo, chamado Brasil, Colônia de Banqueiros. Segundo ele, existia um complô dos judeus para domínio da economia e das finanças no Brasil. Obviamente, Barroso era um admirador de Hitler e entendia os judeus como um inimigo potencial para uma possível nova ordem para o Brasil. No Sudeste existiam diversas lideranças políticas que eram bastante inclinadas ao modelo político que se processava na Itália do governo italiano. Entre eles, um homem chamado Plínio Salgado, que era escritor da ala conservadora do modernismo. Muitos aqui já deram aula de literatura, e quando falamos do modernismo, lembramos de Mário, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, lembramos do movimento verde e amarelo, que era a principal tendência do modernismo. Mas existia o movimento Pau-Brasil, que depois foi rebatizado de movimento ANTA, porque entendiam que a ANTA era um animal genuinamente brasileiro, que poderia então simbolizar uma corrente estética, uma corrente artística genuinamente nacional. Esta ala conservadora dos modernistas era composta por nomes como Plínio Salgado, Raul Bopp, Enoch Del Picchia, e os seus livros, seus textos, poemas, histórias, eram recheadas de ingredientes ufanistas, nacionalistas, como por exemplo um romance de Plínio Salgado chamado O Estrangeiro, um romance que fez bastante sucesso nos últimos anos da década de 20. Plínio Salgado consegue uma oportunidade que seria decisiva em sua trajetória. Ele torna-se tutor do sobrinho de um grande empresário das comunicações em São Paulo. E ele, como tutor de um jovem de família rica, acompanha este jovem em um circuito de viagens pela Europa. E é naquele contexto que Plínio Salgado vai até a Itália, já em época oficial de domínio fascista. Plínio Salgado pede uma entrevista com Mussolini, e a entrevista ocorre de fato. Por alguns minutos, Plínio Salgado se encontra com Mussolini, e ele volta entusiasmadíssimo e escreve na grande imprensa que precisamos de um movimento semelhante no Brasil, não idêntico ao fascismo italiano, mas algo que seja genuinamente brasileiro. Plínio Salgado tem uma rede de apoiadores e colaboradores, já que ele é um intelectual, um escritor famoso no modernismo. Então Plínio Salgado está num ambiente também bastante propício. Existem filiais do Partido Nazista, existe o Partido Fascista Brasileiro. Ao Nordeste, Gustavo Barroso e nomes como Obiano de Mello e Jeová Mota organizam também movimentos sindicalistas e nacionalistas que têm influência ao Nordeste do país. Plínio Salgado, então, estrutura o seguinte plano: a articulação dos principais líderes e intelectuais nacionalistas no Brasil para a criação de um movimento chauvinista genuinamente brasileiro. É organizado, então, no início de 1932 em São Paulo, uma organização chamada SEP, Sociedade de Estudos Políticos. Na cidade de São Paulo, se encontram para desenvolver estudos e análises sobre a realidade brasileira. Alguns meses depois, Plínio Salgado começa a sua rede de articuladores. Contata Gustavo Barroso no Ceará, seu estado de origem, e convida Gustavo Barroso a fazer parte da organização. Convida Jeová Mota e Obiano de Mello, líderes políticos nacionalistas representativos naquele cenário. Existe um jovem formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco que escreve um livro na década de 20 chamado Estado Moderno, e é um grande admirador de Mussolini e do fascismo. E ele se tornou um grande jurista brasileiro, e o seu nome é Miguel Reale, que
também é convidado por Plínio Salgado. Em outubro de 1932, Plínio Salgado estrutura sua rede de apoiadores e argumenta: é necessário que a CEP torne-se um movimento amplo, de caráter nacional, que desenvolva uma campanha política nacionalista e que leve o Estado brasileiro a um novo patamar de ordem e de patriotismo. E Plínio Salgado, então, chama este movimento de Ação Integralista Brasileira, integrar todas as forças nacionalistas. Em outubro de 1932, é lançado o Manifesto da Ação Integralista Brasileira, AIB. E o manifesto tinha o seguinte slogan: Deus dirige o destino dos povos. Elemento fundamentalista, conservador, presente na frase de efeito deste documento político. Mas outros atributos caracterizavam o manifesto da AIB. A defesa do corporativismo, seguindo os moldes do regime italiano fascista. Os partidos políticos deveriam ser colocados na ilegalidade. E a estrutura política brasileira deveria ser organizada por classes profissionais. Então teríamos a Corporação dos Trabalhadores Têxteis, a Corporação dos Trabalhadores Metalúrgicos, a Corporação dos Trabalhadores da Agricultura, a Corporação dos Trabalhadores do Comércio, e cada corporação escolheria o seu líder a nível nacional, a nível municipal, e cada corporação municipal, todas as corporações de trabalhadores têxteis, elegendo seus líderes municipais, elegeriam, por sua vez, os seus líderes estaduais. E todas as corporações dos trabalhadores têxteis, com seus líderes estaduais, elegeriam um líder para a Corporação dos Trabalhadores Têxteis a nível nacional. Assim, cada corporação profissional teria a sua liderança. Buscando um modelo aproximado do governo italiano, o corporativismo é adaptado para o discurso integralista. Mas existe um outro elemento marcante no pensamento integralista: o fundamentalismo religioso. E os integralistas diziam então: devemos desenvolver no Brasil a revolução do espírito, que era assim chamado. Devemos resgatar os sentimentos genuínos do brasileiro, que estão ligados ao catolicismo, ao apego à tradição católica, aos valores religiosos, à ordem, à disciplina. Observe, o elemento do pensamento conservador, estruturado por Plínio Salgado no Manifesto da AIB. O Manifesto da AIB também dava grande valoração às Forças Armadas, como principal bastião e reserva da ordem e da moral. Militarismo, elemento da cultura fascista. E Plínio Salgado então publica o seu Manifesto da AIB. Começam então as chamadas campanhas integralistas, as bandeiras integralistas. Os principais nomes da organização começam a percorrer diversas cidades do Brasil, fazendo uma campanha para o estabelecimento de núcleos da AIB. Ao Nordeste, Gustavo Barroso foi orientado a coordenar as bandeiras integralistas. Gustavo Barroso, ao Sudeste, bandeiras integralistas foram levadas ao Sul. E historiadores como o professor Elgio Trindade, que é professor aposentado da Federal do Rio Grande do Sul, tem um livro muito famoso chamado Integralismo, Fascismo Brasileiro. E o Elgio Trindade diz que de 1932 até 1938, o integralismo chegou quase a 1 milhão de membros, pois era um contexto de grande popularidade dos movimentos nacionalistas em diversos países. E Plínio Salgado soube articular muito bem a conjuntura brasileira de indecisão e instabilidade política, já que Getúlio Vargas havia chegado ao poder pelo golpe chamado Revolução de 30, e ocorria uma espécie de vazio de poder. Partidos políticos não tinham grande tradição a nível nacional. Os partidos políticos tinham uma atuação de caráter regional, como o Partido Democrático, como o Partido Republicano, entre outras pequenas agremiações partidárias.
Plínio Salgado também articula novas técnicas de persuasão política inspiradas por Mussolini. O uso do rádio, da imprensa, e assim é organizada uma empresa chamada Sigma Jornais Reunidos, que tinha aproximadamente 88 jornais que circulavam em todo o território nacional. Alguns desses jornais eram diários, como o jornal Ação, que circulava na cidade de São Paulo e que tinha como diretor Miguel Reale. Era dentro dos jornais integralistas e dos programas de rádio integralistas que o nacionalismo chauvinista era defendido por Plínio Salgado e seus apoiadores. Era nos Sigma Jornais Reunidos e nos discursos de rádio e nas campanhas das bandeiras integralistas por diversas cidades que Plínio Salgado apoiava o fascismo italiano, apoiava o governo de Adolf Hitler e entendia que as potências de eixo levariam a civilização ocidental a um novo patamar. Plínio Salgado então começa a receber financiamento do governo de Mussolini. E historiadores compilaram e levantaram provas, como por exemplo, notas fiscais de empréstimos obtidos pelo Partido Integralista, beneficiados pelo governo italiano. Neste livro, Chauvinismo e Extrema-Direita, que é minha tese de doutorado, na última página eu lanço em anexo a cópia de uma dessas notas promissórias, onde o partido de Plínio Salgado se comprometia a devolver ao governo italiano uma soma substantiva de contos de réis, caso as potências de eixo ganhassem a guerra. O integralismo seria o partido brasileiro representante dos interesses do governo italiano e do governo alemão. Mas Vargas trata os integralistas com bastante habilidade. O integralismo começa a crescer fortemente. E o integralismo tem também uma estética bastante particular. Tinha no braço direito um símbolo, que é o sigma, o símbolo matemático, que quer dizer somatória. E o sigma torna-se então o símbolo oficial dos integralistas, este símbolo. Os integralistas, quando se encontravam, pode apagar isso, por favor? Quando se encontravam, estendiam o braço e gritavam Anauê, que é uma palavra tupi que quer dizer você é meu irmão, você é meu amigo. Então, muito próximo aos fascistas e nazistas, uniformes, saudações, marchas militares reproduziam uma cultura política que se popularizava no cenário do pré-Segunda Guerra Mundial. Conforme o integralismo crescia e se fortalecia, organizações de esquerda estruturaram um movimento para o combate da extrema-direita brasileira. Foi a chamada Aliança Nacional Libertadora, ANL. Historiadores então comprovam e afirmam que naquele contexto que não existia então partidos políticos a nível nacional, os integralistas à direita e a ANL à esquerda se tornaram os grandes movimentos políticos agora de alcance nacional. Vargas começa a utilizar os integralistas para atacar então os membros da ANL, atacando os sindicatos operários, destruindo gráficas de imprensas operárias, assim como os fascistas na Itália. Observem as imagens. Um vídeo de 1 minuto, bem rápido.
Porém, Vargas